seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à aula número 2 do Simplificando a Edição no Embird. E agora a gente vai ver nessa aula 2 sobre a interface e a funcionalidade dessas ferramentas. Vamos lá, eu vou abrir aqui o meu Embird. E o que é a interface? A interface é isso daqui, gente. Esta é a interface do programa, tá? Ela tem alguns menus, alguns botões. Então, nós vamos tratar do que se trata essa interface, quais são as funcionalidades práticas delas para nós no dia a dia, visualização ali das ferramentas, para que a gente tenha uma familiaridade com o programa. Né? Uma das reclamações que eu mais recebi me pedindo para dar a aula sobre o Embird, a edição do Embird, é que quando ia buscar essas informações na internet, no YouTube, era tudo muito vago. Então, assim, tinha uma aula de uma coisa super simples, de repente era uma aula de uma coisa super difícil, e aqui a gente vai fazer um processo gradativo. Então, mesmo que você nunca tenha olhado para o Embird, se você está aqui pela primeira vez vendo o programa, você vai conseguir utilizar ele seguindo passo a passo cada aula e tudo que for passado para vocês, os exercícios que vão ser passados, tá bom? Então, vai ser assim, pegar pela mão mesmo e mostrar para você como que você vai utilizar o programa. Então, por que essa segunda aula a gente vai conhecer a interface? Porque quando você entende para que serve tudo isso daqui, sai um pouquinho aquele medo de, ai, mas e se eu clicar em tal botão? Ai, mas por quê? Se eu for direto ali para edição, de repente você tá lá no meio da edição e você bate o dedo aqui, pá, fala, meu Deus, já desconfigurei tudo, já fiz tudo errado, eu não sei para onde eu vou, para como que eu faço, como é que eu volto. Então, para que não haja esse pânico depois, então a gente vai conhecer um pouquinho melhor a interface, entender para que funciona cada coisa, o que eu posso mexer, o que eu não devo mexer, o que eu realmente vou utilizar. Por isso que o nome do curso é Simplificando a Edição no Embird. Porque a ideia é que isso se torne simples para você. Se torne simples de entender, simples de executar. Porque essa é a grande vantagem, né? Da gente conseguir aprender algo e tornar aquilo simples. Que eu vou usar no meu dia a dia e falar, nossa, era só isso? Sim, era só isso. Não precisava ter medo. Nossa, quantos botões, né? Muita coisa. Você vai usar tudo? Não, tá? Não. Então, já tira aí, já vai trabalhando o seu psicológico, tirando esse medo do excesso de informação. Por quê? Porque nós vamos filtrar isso. Aquilo que não tem necessidade de uso, para mim, prático na edição, eu não preciso mexer. Eu não preciso utilizar. Eu vou saber o que eu tenho que fazer. Então, vamos conhecer primeiro essas interfaces, essas funcionalidades, para que você não se assuste toda vez que você abrir o programa e falar, ai meu Deus, tá, beleza, eu aprendi a usar essa ferramenta aqui, mas e o resto? Não, então vamos entender como é que funciona aqui a interface. Nesse primeiro menu que a gente tem aqui, quando eu clico nele com o botão esquerdo, tá? Não o direito, o esquerdo do mouse, eu vou ter aqui esse menuzinho de importar imagem, de ver histórico. Você vai reparar que em alguns menus ali de cima, eu vou ter também funcionalidades parecidas aqui, tá? Então, o histórico, por exemplo, ele também vai estar aqui, nesses botões, tá? Então, não é uma coisa que a gente usa muito. Kelly, eu quero limpar o meu histórico. O que é o histórico, tá? Tudo que eu mexer no meu programa naquele dia, ele vai para um histórico. Então, se 4 horas da tarde eu vier aqui e clicar para ver o meu histórico, que vai estar nesses dois aqui, que eu vou apresentar depois, ele vai aparecer aqui todas as matrizes que eu abri no meu programa naquele dia. Tudo que eu abri ali no meu programa, ele vai constar ali. Kelly, eu não quero ver o meu histórico. Você pode limpar o histórico. Ver em árvore. É esse botão aqui. Então, esse botãozinho aqui é o histórico. E esse botãozinho aqui é
ver em árvore, tá? Você vai entender a hora que eu abrir ali no programa. Vai ficar mais claro isso. Kelly, eu utilizo isso no meu dia a dia? Sinceramente, não. Estou passando a título de informação só. Mas isso não é uma coisa que você precisa se preocupar, porque a gente não utiliza isso. Eu não me preocupo em ficar vendo ou limpando histórico no meu dia a dia. O meu dia a dia tem que ser prático. Eu vou, faço o que eu tenho que fazer e saio do programa sem ficar me preocupando com esses menus. Aqui, painel direito, vai me mostrar aqui pastas, miniaturas, tudo isso daqui que vocês estão vendo, a gente vai utilizar mínimo disso daqui, muito pouco, e para algo sempre muito específico. Então, eu preciso saber para que serve tudo isso aqui? Não, é só informação demais na sua cabeça. Então, não se preocupe. Você só vai se preocupar com os menus de coisas que você realmente precisa fazer. Caso contrário, você não precisa se preocupar com esse monte de menu. Paleta de cores, mexo por aqui? Não, não mexo. Opções. Quando é que a gente precisa mexer em opções, né? Quando a gente instala o programa, a gente tem que configurar o nosso idioma e outras coisas, né? Fazer a calibragem. Geralmente, quando a gente compra o programa, a pessoa que instala o programa, ela já vai fazer tudo isso. Então, não tem a necessidade de eu ir lá e mexer aqui. Editor. O editor é o mesmo que esse botão aqui, tá? A gente vai lá para o plugin de edição. Então, se eu clicar aqui e se eu clicar neste primeiro botão, é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Esse botão comandante, a gente utiliza? Poderia. Vou clicar aqui para vocês entenderem. Aqui, ele está mostrando para mim todas as áreas do meu computador. Então, eu tenho HD, o segundo HD que eu coloquei no meu computador, eu tenho HD externo, eu tenho meu pendrive, tudo tá aqui constando para mim. Então, aqui ele está me mostrando algumas matrizes que veio no meu Embird, tá? Se eu quiser passar essa matriz daqui do programa para o meu pendrive, ou do meu pendrive para a pasta do programa, eu posso utilizar por aqui. Eu utilizo isso na realidade? Não, gente, não faço por aqui. Eu não utilizo por aqui. Então, não vejo a necessidade, tá? Nuvem, utilizo? Não. Explorer, utilizo? Não também. Não tem utilidade para mim no dia a dia. Esses últimos, principalmente, esses daqui são para instalação. Esses dois aqui, principalmente. Essa chavinha e os plugins opcionais. Não se deve mexer, porque você pode desconfigurar o seu programa e depois você não vai saber consertar, vai ter que pedir para uma pessoa desinstalar e instalar novamente. Então, não mexa nessa parte aqui, que não tem necessidade, tá? O que a gente de fato utiliza aqui dentro da interface? A gente vai utilizar esses botões aqui. Todos, Kelly? Não, nem sempre. Muitas vezes a gente vai direto para o editor, na maioria das vezes. Esse primeiro botão, ele vai nos levar para o editor, que é esta área aqui. É aqui que a gente mais vai trabalhar. Por quê? Porque a gente vai estar falando sobre edição no Embird. Então, onde que eu vou trabalhar a edição? Sempre dentro do meu editor. Este aqui é o Plugin Studio. O Plugin Studio, ele vai me levar para esta área aqui, que é a área de criação. Essa aqui é a área de criação. Então, na edição, eu vou utilizar muito isso aqui? Não, não vou utilizar. Eu vou utilizar muito essa área quando eu estiver trabalhando com criação de matriz. Daí, eu vou trabalhar com essa área. Quando eu tô trabalhando só com a edição, eu não tenho a necessidade de vir para cá. Então, eu posso fechar aqui, posso fechar meu editor e a gente volta aqui para o nosso menu. Esse outro aqui é o
plugin Cross Stitch. O que é esse Cross Stitch? A gente vai clicar nele para vocês entenderem um pouquinho. Lembrando que essas informações agora são a título de curiosidade. Quando for um botão que a gente vai realmente utilizar, eu vou falar para vocês, como eu falei do botão de editor. Aqui, eu vou dar um OK, só para vocês conhecerem, tá? Aqui é onde nós criamos matrizes de ponto cruz no Embird. Kelly, mas eu vou trabalhar a edição, eu vou usar isso aqui? Não, não vai. Ó, só vou mostrar para você. É aqui que a gente cria matrizes em ponto cruz, tá? Eu vou utilizar isso, Kelly? Não, na edição não, tá? O próximo aqui, o quarto botão do menu, é o botão aberto, tá? O meu tá em português, pode ser que o seu esteja em inglês ou espanhol, mas aqui é o quarto botãozinho. Esse quarto botãozinho, ele vai abrir aqui para mim um menuzinho, onde eu vou encontrar o que eu quero, matrizes, né, arquivos. Então, eu posso procurar aqui os meus arquivos de matrizes para abrir no programa. Por que que eu já abri uma matriz aqui no meu programa? Então, você viu que você pode clicar aqui, procurar a sua pasta, né? Você já vai saber aonde está a sua pasta dentro do computador. E pode abrir a matriz por aqui. É só por aqui que eu abro a matriz? Não. Mas por que que eu abri uma matriz já aqui? Porque aí, vocês viram que agora, com uma matriz dentro do programa, acionou alguns outros botõezinhos, tá? Para que serve cada um deles, tá? Esse botão aqui, o converter, ou se estiver em inglês, converter, para vocês, ele é o botãozinho que vai me levar para este menu aqui, onde eu vou converter a matriz. Então, Kelly, eu tenho uma matriz que é em GEF, mas a minha máquina é em PES e eu não consigo bordar. Você vai vir aqui, vai tirar o GEF e vai colocar a opção PES. E aí, você vai clicar na opção que você quer, ou em mais de uma, que você pode converter mais de um formato ao mesmo tempo. Então eu tenho uma GEF, né, uma Janome e uma Singer. Então, você vai lá, vai colocar em XXX, centralizar no bastidor e vai dar OK. Quando você der OK, na pasta que você tá com a matriz salva, vão aparecer essas outras versões. Então, lá eu vou ter em PES, eu vou clicar aqui para você ver. Ele vai dar OK aqui. OK, ele já converteu. E quando eu abrir a minha pasta, perceba, eu vou aumentar aqui os ícones, que apareceu mais dois anjinhos, duas anjinhas aqui para mim. Por quê, ó? Uma delas tá em GEF, a minha original, que estava já aqui de PES, e a outra versão em XXX. Esse aqui é um arquivo do programa. A gente não utiliza ele, pode sempre ser descartado. Eu vou descartar aqui a versão em GEF e a versão em XXX, porque as minhas máquinas são em PES e eu não vou utilizar. Mas, como você pode ver, esse botão aqui é só para isso. Quando é que eu vou usar ele, Kelly? Só para isso. Quando eu precisar converter um arquivo em outra linguagem de máquina. Caso contrário, não preciso usar. Excluir. Como o próprio nome já diz, e o desenho da latinha de lixo, é quando eu quero excluir essa matriz. Eu abri aqui, eu quero jogar ela fora, tá? Imprimir. Você consegue gerar um documento impresso com informações da matriz para entregar, por exemplo, para o seu cliente. Quando é que a gente usa isso? No nosso ramo,
né? No nosso ramo, geralmente de enxovais e coisas do tipo, costura criativa, a gente não costuma fazer esse tipo de impressão para mandar para o cliente. Quando é que a gente utiliza esse tipo de impressão? Quando eu trabalho para confecções, eu dou assistência para confecções, então eu crio a matriz para aquela confecção, então eu tenho que mandar os dados dessa matriz para essa confecção, para essa empresa que me solicitou essa matriz. Aí faz sentido eu imprimir um relatório com os dados da matriz e tudo mais. Caso contrário, para nós no dia a dia, isso é inútil, então a gente não vai utilizar, tá? A gente não vai acabar utilizando esse tipo de recurso. Simulador de costura é o próximo botão. Então, aqui, ó, a gente tem 3, 6, 7, é o 8º botãozinho. Esse 8º botão, que é o simulador de costura, ele é justamente isso, um simulador. Eu vou clicar nele aqui e ele vai vir para cá. Ele vai me mostrar como essa matriz se comporta na minha máquina. Então, como que ela vai se comportar? O que que ele vai fazer primeiro? Então, peguei aquela matriz pela primeira vez, acabei de comprar aquela matriz do programador. Eu quero saber como que ela aborda, o que que ela aborda primeiro, o que que ela aborda depois, eu quero conhecer a matriz. Eu preciso ir lá e colocar na máquina e ver como ela faz? Não. Você pode vir aqui no simulador e colocar para ele te mostrar como que essa matriz funciona, como que ela aborda, tá? E aí você pode controlar aqui também a velocidade, né? Você pode colocar mais rápido, tá? Você pode pausar e continuar. Então, você pode ir vendo como que essa matriz se comporta na máquina. É assim que ela vai se comportar. Ela vai bordar isso aqui primeiro, depois ela vai fazer isso, depois ela vai fazer aquilo. Ah, né? A próxima cor é o branco. Então, você já vai poder se familiarizar com a matriz, ó. Você pode ir adiantando se você quiser, para ver como que essa matriz se comporta. Quais são os trabalhados dela, tá? Então, você vai vendo como que essa matriz ela vai se comportar, quais são as etapas em que ela passa, para você já se situar, se acostumar com aquela matriz. Então, você pode utilizar o simulador para fazer isso. É bem simples, você viu, você clica, ele já vem para cá, né? Ele vai abrir como se estivesse abrindo o editor, mas ele vai ligar aqui o plugin, né? Para que eu tenha acesso ali a como essa matriz se comporta. Kelly, eu utilizo isso no dia a dia. Se você é mais minuciosa, gosta de conhecer a matriz antes de bordar, sim, você vai fazer bastante uso dessa ferramenta. Quando eu pego uma matriz que olhando ali sozinha, ela pareça confusa para mim, eu aconselho sim você fazer isso, você vê como a matriz vai se comportar, tá? Se você ficar na dúvida, esse marrom é qual? Esse marrom é qual? Então, você vai, coloca ela no simulador e aí você vai ter mais noção de como ela funciona, tá? Então, é uma ferramenta que nós utilizamos no dia a dia? Às vezes sim, às vezes não. Vai depender de você. Se você está usando uma matriz que você usa com frequência, você já conhece bem a matriz, não vejo necessidade. Se é uma matriz que você está conhecendo agora e que você tem dúvidas sobre ela, eu recomendo que utilize. Quando que a gente utiliza muito este recurso? Quem já conhece, assim, as máquinas mais antigas, por exemplo, a 770, né, que são máquinas, e tem também um modelo da Singer, Superb, se eu não me engano, que ele tem o visor dele é preto e branco. Isso dificulta um pouco para nós, né, na hora de bordar. Então, quem tem esses visores preto e branco pode se utilizar sim e deve desta ferramenta para ver em que pé que o teu bordado tá, em que cor que será a próxima que ele vai fazer. Então, você pode usar esse recurso como um facilitador, um auxiliador do seu trabalho. Vou deixar aqui o meu simulador. E agora,
a gente vai olhar aqui para esses dois botõezinhos aqui, tá? Esse aqui é o botão de recorte e o botão de cópia. Esses dois botões aqui nessa área, eles não vão estar acionáveis, tá vendo? Eles estão mais clarinhos, tá vendo? Você percebe que eles não se alteram, mesmo se eu clicar aqui, tá? Eles não são utilizáveis aqui. Então, a gente vai para o próximo, que seria o escala 1 por 1. O que seria o escala 1 por 1? Quando eu clicar nele, a minha tela vai modificar. Ele vai colocar num tamanho menor. Digamos que ele vai colocar num tamanho aproximado, não é preciso, mas é aproximado ali do tamanho real daquilo, tá? Geralmente é isso que ele faz. Então, ele vai colocar no tamanho aproximado dessa matriz. Então, o tamanho dessa minha matriz aqui, ela tem quase 13 centímetros. Então, ele vai estar mostrando aqui para mim como que ela tem mais ou menos do tamanho, né? Visivelmente ali, como que é esse tamanho de 13 centímetros. Quando eu tirar, ele vai voltar para esse tamanho normal, que é preenchendo aqui a tela, tá? É só isso que esse botão faz. Kelly, posso mexer aqui se eu quiser ver menor? Pode deixar acionado. Esse ajustar a área de desenho, para que ele serve? Se eu tirar a seleção dele aqui, tá vendo? Que ele saiu, ele não tá mais azulzinho. Perceba que ela preenche mais do que o espaço necessário. Ela fica ainda maior. Então, se eu deixar ele acionado, você vê que ele tá azulzinho aqui, ela vai ficar no tamanho certinho, ele vai pegar dentro da área aqui, vai ficar certinho. Aqui eu tenho o botão de 3D. Se eu tirar ele, ela vai aparecer assim para mim, com o desenho dos pontos. Tá? Ela vai aparecer assim, com o desenho dos pontos e aonde existem as paradas, né? Os recortes ali. Eu costumo deixar com o 3D acionado, mas isso é uma questão de gosto. Se você preferir deixar sem o 3D, tá tudo ok. Você pode deixar sem o 3D, mas o meu eu costumo deixar configurado desta forma. Aqui, mostrar tecido no desenho 3D. Quando eu aciono isso, vocês vão ver que aqui atrás ele ficou diferente. Por quê? Porque ele simula um tecido aqui atrás. Parece que tem um tecido atrás do meu desenho. Isso eu uso? Sinceramente, não uso. Então, geralmente eu deixo só a tela branca mesmo, para que eu veja os detalhes do desenho, e eu não utilizo esse recurso, tá? Aqui, nós vamos ter as medidas. Você pode ver que eles têm uma separação maior aqui, né? Porque são divididos, vamos dizer assim, em grupos ali. Então, aqui na parte de visualização, nesse sentido, e aqui a gente está falando da unidade de medida do programa. Então, o programa ele vai ter duas unidades de medida, em milímetros e em polegadas. Aqui no Brasil, nós não utilizamos nada em polegadas, é muito difícil, tirando, vamos dizer assim, aparelhos como a televisão, que a gente mede por polegadas. Para trabalhos manuais, a gente não mede dessa forma, a gente mede por centímetros. E o mais aproximado dos centímetros são os milímetros. Por isso que quando a gente falar assim, colocar no bastidor 13 por 18, vai estar 130 por 180 no programa, porque ele está em milímetros. Então, 1 milímetro, né? Ali, ele vai contar, 1 centímetro, ele vai contar como 10 milímetros, tá? Então, se eu tenho 13,
na verdade eu tenho 130 milímetros, né? Então, são 13 centímetros, 130 milímetros, né? Isso sempre vai ser vezes 10. Então, o meu programa, ele sempre vai contar para mim em milímetros. Kelly, você altera isso? Não, não altero. Não tem necessidade, tá? Esse próximo botão aqui é o troca de eixos. O que que ele faz? Ele vai virar aqui a minha matriz. Kelly, você usa esse recurso para alguma coisa? Não, não utilizo. No dia a dia, não utilizo. Esse daqui, o próximo botão, ele é o mostrar pontos flutuantes ou saltos. O que são saltos de linha? Para quem tem máquinas de modelos mais antigos ou máquinas sem o corte automático de linha, mesmo as mais novas, mas que não tem o corte automático de linha, que é o caso da 810, eu acredito que a 815 também ainda não tenha, da 770, né? Esses modelos de máquina que não tem o corte automático, o que que acontece? Mesmo que eu programe a matriz para que ela faça um corte de linha ali, se aquela matriz for da mesma cor, ela não, se aquele pedaço da matriz for da mesma cor, ele não vai executar esse corte, porque ela não tem o corte automático. Então, o que que essa máquina vai fazer? Eu vou clicar aqui para vocês verem. Ela vai dar saltos. Então, ela tá fazendo aqui uma dessas estrelinhas. Quando ela passar para outra, ela não vai recortar. Ela simplesmente vai dar o arremate, o nozinho, e vai pular para outra. Vai dar, terminar, arrematar, pular para outra. Sem que corte a linha pra gente. Então, isso daqui é importantíssimo para quem tem máquinas, tá? Que não tem o corte de linha automático. Por quê? Você vendo aonde vai ter os saltos de linha, você sabe aonde você precisa ter atenção. Quem tem máquinas, isso aqui, gente, é um conselho de coração. Quem tem máquina, se você tem máquina que não tem corte automático de linha, jamais deixe ela bordando sozinha. Porque assim como você pode ver aqui nessa matriz, ela tem alguns saltos de linha. Se a sua máquina não corta, o que que vai acontecer? Se você não tiver ali em cima, toda vez que ela vai passar para o outro, você já vem recortando, já vai fazendo a limpeza da parte de cima aqui do bordado, a probabilidade do teu pé calcador no ir para o próximo ponto, né, para o próximo objeto, ele enroscar numa linha dessa e dar problema é gigantesca. Então, a probabilidade disso acontecer é enorme. Então, máquinas que não tem corte automático de linha, você tem que estar ali em cima da máquina, cortando a linha, para que não aconteça de enroscar, tá? Então, isso aqui é muito útil para quem tem máquinas que não tem o corte de linha automático, tá? Eu tive muito tempo a 810 e eu sempre fiquei em cima, porque se você bobear com ela, ela enrosca na linha que tá ali e pode dar problema. Aqui, a gente não utiliza também, tá? São dois botões assim que não uso para nada. Eles vão mostrar o ponto de início e o ponto de fim, tá? Da matriz. Porém, eu utilizo isso? Não. Porque se eu quiser saber como que a matriz começa e como que ela termina, eu vou lá no simulador que eu vejo isso com mais precisão. Então, acaba que eu não utilizo esses dois botões. Mostrar hoop. Hoop ou hoop size é o bastidor. Aqui, ele vai mostrar para mim o bastidor, tá? Aqui tá configurado no meu um bastidor 10 por 10. Porém, você viu que a matriz aqui,
ela é maior que 10 por 10, ela é uma matriz maior. Então, ela tá no tamanho do bastidor errado. Eu teria que trocar este bastidor lá na edição, né? Para que ele aparecesse aqui com o tamanho correto. Mas, basicamente, ela vai me mostrar aqui o tamanho do bastidor, tá? Ela vai abrir aqui para mim e mostrar que é o bastidor, ele pega nesse tamanho aqui. Uso isso no dia a dia? Não, só a título de curiosidade mesmo. Esses três aqui, pode ver que eles já são um outro departamento. Esses aqui a gente trabalha as fontes nele. Só que as fontes a gente vai trabalhar, na verdade, dentro do programa de edição. Então, não tem muita necessidade de mostrar para vocês aqui. Isso porque a gente vai estudar profundamente essa parte desses três botões aqui na aula sobre fontes, tá? Vão ter 2 aulas, se eu não me engano, sobre fontes, porque não dava para passar tudo que era necessário numa aula só. Então, vai ter mais de uma aula sobre fontes, tá? E aí a gente vai esmiuçar esses 3 botões. Mas basicamente, este primeiro botão de inserir texto são os textos que eu tenho no meu programa, tá? Então, se eu abrir aqui, ele vai me mostrar quais as fontes que existem dentro do meu Embird, que já vem instaladas com ele, tá? Você vai reparar que é um pouco pobrinho ali, né? Tem algumas que a gente consegue ali utilizar, porém existem outras muito assim, simplinhas mesmo, assim como as da máquina, tá? Então, você utiliza esse aqui, Kelly? Muito pouco, difícil. Essa letra que a gente tá aqui é uma das mais bonitinhas, tá? Mas não utilizo, de um modo geral, esse botão. Bom, essa daqui são as fontes que nós temos no computador. Esse é o que a gente mais utiliza no dia a dia. São as fontes que eu instalo no meu computador e que o meu programa do Embird pega para ele, né? Ele pluga nele para que eu possa utilizar aqui dentro do programa. Porém, tem algumas fontes que são viáveis para bordado, outras não. Mas isso a gente vai ver também na aula de fontes. Esse outro aqui, ele é para inserir alfabeto pronto, ou seja, os monogramas. Ele vai ter aqui, mostrando para mim, os monogramas que estão dentro do meu programa, que fazem parte do meu Embird, mas na aula de monogramas ali, de fontes, eu vou ensinar vocês também a colocar os seus monogramas, aquele que você compra do programador, aquele que você se programa já alguma coisa, você pode colocar aqui para você, tá? Depois a gente vai ter, vamos voltar de novo no histórico, né? Lembra, eu tinha falado que ele tá aqui no menu, mas ele tá aqui também. Então, o histórico, o que que é? Eu vou abrir mais de uma matriz aqui, só para gerar um histórico, tá? Abri algumas matrizes. Quando eu clico aqui, olha o que acontece. Ele me mostra todas as matrizes que eu abri hoje aqui. Tudo que eu abri, da hora que eu abri esse programa, tudo que eu fiquei abrindo ali, tudo que eu mostrei, ele vai aparecer aqui para mim. Tudo que tá aqui na minha pasta, tá? Ele vai me mostrar. Aqui é em ver como árvore, então ele vai me mostrar os arquivos, só que como árvore, me mostrando lá ó, em qual pasta que tá no meu HD externo, tá na pasta de projetos do ano 2023, no curso Simplificando a Edição, a aula 2. Então, ele vai me mostrar aqui este histórico desta pasta que eu estou trabalhando no momento, tá? Então, ele vai funcionar desta forma.
Kelly, cliquei ali por acaso, como é que eu faço para voltar? É só você clicar em qualquer matriz ou na matriz que você já estava trabalhando e ela vai voltar para essa tela aqui normalmente, tá? Alterar tamanho da fonte. Mexo nisso aqui? Não, eu não mexo. Para mim, do jeito que vem no programa, o tamanho das fontes, para ler, para tudo, é suficiente. Aqui a chavinha a gente já tinha falado, que são esses dois aqui, que a gente não mexe, porque são coisas que são mexidas só na instalação. Então, eu não utilizo, não mexo em nenhuma dessas duas. Então, no menu de cima, a gente já viu tudo. Agora, vamos ver o que a gente tem aqui na barrinha aqui embaixo, tá? Nesta barrinha aqui de baixo, a gente tem as cores que fazem parte dessa matriz. A gente vai ter a paleta de cores aqui. E também a gente vai ter as informações mais simplificadas desta matriz. Então, aqui vai me mostrar em qual pasta que ela está, tá vendo? Aí, vai ter uma barra ali, ela vai me mostrar o nome da matriz. Depois, ela vai ter uma vírgula me mostrando o tamanho dessa matriz em milímetros. Perceba que o programa ele está configurado em milímetros, então, ela vai me mostrar em milímetros. Então, ela tem quase 10 centímetros por quase 7,1 milímetro, tá? Então, ela vai me mostrar aqui em milímetros. Isso significa que tem quase 10 centímetros com 7 centímetros, tá? Então, aqui do lado, ela vai me mostrar em polegadas, que não é tão útil, a gente não usa. E esse ST aqui que ela tá me mostrando é stitch. Stitch são os pontos. Então, quantos pontos essa matriz tem? Então, essa matriz do cachorrinho, por exemplo, ela tem 9.201 pontos, tá? Depois, ela vai me mostrar um outro fator. Ela vai me mostrar que dentro dessa matriz, eu utilizo 11 cores diferentes. São 11 cores para compor esse desenho, para compor essa matriz. E dentro dessas 11 cores, eu faço 20 trocas de linhas. Então, ela vai me mostrar quantas cores eu uso e quantas trocas de linhas eu faço nessa matriz. Aqui na lateral, vamos passar aqui para a lateral, ela vai me mostrar também, ó. Ela vai me mostrar todas as cores que eu utilizo aqui, né? Vai me mostrar as trocas de linha. Se eu for contar aqui, tirando as que estão repetidas, vão dar 11 cores. Mas ela vai mostrar aqui para mim, assim como aqui embaixo, 20 trocas de linhas. Então, vai primeiro essa cor, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa, e assim por diante. Já que estamos aqui desse lado, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui. O que realmente dentro da interface a gente utiliza aqui, nesse menu direito? Muito pouco. O que eu mais utilizo, que provavelmente você também mais vai utilizar, é o recurso de encontrar coisas na pasta. Então, quando eu clico uma vez, ele mostra aqui para mim qual é a matriz que eu cliquei, tá? O nome já vai estar aqui, mas vamos supor que você tem mais de um leão, você não lembra qual que é. Você clica em cima. Ah, esse do urso estrela, qual que é? Ah, é essa daqui. É essa que eu quero abrir? Eu vou lá de novo e clico 2 vezes. Aí sim, ela vai abrir aqui para mim. Então, então se eu quiser só ver o que é, eu clico em cima. Exatamente. Você vem e dá um clique. Ela vai aparecer aqui. Ah, quero abrir essa. Clico 2 vezes. Tá? Aqui a gente vai usar também para converter. Como assim, Kelly? Lembra que a gente já viu aqui no botão converter que eu posso transformar aquela matriz que eu tenho em PES ou em GEF em uma outra configuração. Troquei de máquina, sempre usei Brother, agora eu tenho uma Janome. Minhas matrizes estão todas em PES. O que a gente faz? Eu posso vir aqui, dar um Ctrl A. Ctrl A é no teclado. Eu vou clicar no Ctrl, segurar e apertar o A. Perceba que ele selecionou tudo que tem dentro da minha pasta.
Então, aí eu posso ir lá em converter, clicar lá, abrir o menu, colocar na configuração que eu quero, ou nas configurações, sempre centralizar no bastidor, para que a matriz não corra o risco de deslocar e depois ficar errada na hora de abrir. E vou dar um OK. Feito isso, ele vai converter todas as matrizes. Ele vai me pedir aqui, eu vou dar um OK, e ele vai converter, tá? Então, ele converte várias ao mesmo tempo. Você não precisa converter uma de cada vez. Você pode converter várias. Então, a gente usa isso para esse tipo de fim também, tá? Então, a gente usa esse menu nesse aspecto. Aqui, ele vai ter como nome, tá? A gente, como data, como tamanho. A gente usa isso? Não. Eu deixo sempre o meu como nome, porque eu gosto de ver pelo nome da matriz, que eu já tenho mais noção. Tá vendo? E é para isso que eu mais utilizo esse menu. Esses outros menus aqui, eu não utilizo. E você também não vai utilizar no dia a dia. Então, não faz o menor sentido a gente ficar perdendo tempo, entendendo e explicando esse setor. A gente não utiliza, é simples assim. Esses outros aqui, eles têm a ver com o design, né? Com o desenho do bordado. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, vai aparecer, ó, as miniaturas de todas as matrizes que estão nessa pasta que eu tô aberta no programa no momento. Se eu clicar aqui, ela vai me mostrar um pouco maior. Se eu clicar aqui, ela vai mostrar ainda maior, tá? Ela vai me mostrar dessa forma aqui. Se eu quiser imprimir isso, eu consigo? Sim, vai aparecer o botãozinho de imprimir aqui para você, tá vendo? Você consegue imprimir esses desenhos, caso você queira criar um catálogo, alguma coisa do tipo, tá? Mas nós vamos ver também criações de catálogo. Então, quando eu clico ali, ele vai me mostrar isso. Aqui, ó, escolher catálogos, tudo. Eu quero que coloque tudo para criar um catálogo, tá? Que eu vou dar um cancelar, que a gente não vai criar um catálogo agora. Então, esse menuzinho aqui, a gente vai usar nesse sentido. Porém, eu não gosto de criar catálogo desta maneira, tá? Com esta faixa. Muito difícil eu criar catálogo dessa forma. Eu tenho uma outra forma de criar que eu acho que fica melhor. Então, porque essas informações, na verdade, elas são mais específicas para nós, né? Que trabalhamos com bordado. Para a mamãe, se tem 10 troca de linha, 15 cor, ela não faz diferença para ela, né? Ela não, isso não são informações que são importantes para ela, são informações que são importantes para nós que trabalhamos. Então, catálogo eu faço sem esse tipo de informação, tá? Então, a gente acaba não utilizando esse recurso aqui. Aqui, ela vai me mostrar a mesma coisa, praticamente, que aqui, tá? Que a árvore. Ela tá me mostrando de onde vem essas matrizes. Olha, a pasta que ela tá nessa pasta aqui, que veio dessa, que veio dessa, que veio dessa, que está neste HD externo. De resto, a gente utiliza? Não, eu não procuro arquivos por aqui. Tem aqui o criar pasta, mas eu não crio por aqui, tá? A gente pode atualizar, mas são pastas que não são úteis para o nosso dia a dia, que a gente não fica mexendo nisso aqui. Primeiro que a gente precisa de coisas, ó, rápidas, fáceis, ágeis, eu tenho que ir lá correr e fazer. Então, eu não tenho tempo de ficar mexendo numa coisa mais complexa. Se eu sei que existem formas mais rápidas e mais fáceis de abrir, de colocar a matriz aqui, de tirar, então eu acabo não trabalhando com ela por isso. Agora eu vou voltar aqui para o desenho na tela para mostrar essa parte da visualização, esse menu de visualização para você. Esse menu de visualização, ele pode estar no normal, e aí a gente vai ver
o desenho dos pontos e aonde tem as paradas ali, né, da matriz. O 1 por 1 normal, ou seja, ele vai mostrar dentro do tamanho do bastidor, com as paradas. Eu tenho os pontos em si, que é só assim, e lembra muito o normal, é quase a mesma coisa. O 3D comum, repare que ele tem um efeito de brilho, como se fosse imitando a luminosidade da linha. Eu, particularmente, não gosto de deixar o 3D assim, então eu sempre utilizo no 3D fosco, que ele fica mais fácil da gente visualizar corretamente, tá? O 1 por 1, que seria com o brilho, o 1 por 1 fosco, que é a mesma coisa que eu já tinha explicado do 1 por 1 aqui, né? É só uma aba de visualização, então, mas ela se repete, né? O que já estava aqui no 1 por 1, que é colocar ele mais próximo possível do tamanho real da matriz, para eu ter noção. Depois, a gente tem duas ferramentas de visualização aqui, que essas sim, são realmente importantes para nós. Que é o mapa de densidade, que é isso daqui, o mapa de densidade. E aí, eu vou até tirar aqui o 1 por 1, para você enxergar melhor. Nesse mapa de densidade, o que é importante? Kelly, comprei a matriz agora, ou eu ganhei essa matriz, ou qualquer coisa do tipo. Eu não sei se essa matriz é boa, se ela vai bater bem na máquina, como é que ela é. A matriz, ela vai me mostrar aqui nesse mapa de densidade, onde eu tenho mais incidência de pontos. O que é isso? Onde que os pontos batem mais vezes um por cima do outro, ou que eu bato mais vezes no mesmo lugar. E aí, isso daí gera, vamos dizer assim, um pouco mais de atrito. Então, é naquelas regiões que eu preciso ter mais atenção com a minha máquina e olhar se ela tá costurando direitinho, se ela tá bordando certinho, ou se ela tá tendo dificuldade. Então, como que a gente lê esse mapa de densidade, tá? Para ler esse mapa de densidade, eu vou ver aqui que o verdinho tá ok, super leve, quando tá assim nesse verdinho, quer dizer que tá tranquilo. Quando ele tá assim, esse amarelinho mais forte, quer dizer que há uma sobreposição ali, pequena, mas há. Quando ele tá nesse alaranjadinho mais escuro, quer dizer que ali já tem mais incidência de pontos um em cima do outro, já é uma área que eu preciso ter mais atenção com a minha matriz, para que ela não afunde na máquina ou coisas do tipo. Porém, aqui vocês podem ver que são poucas e bem pequenininhas essas alaranjadas. Kelly, aonde que tá o perigo realmente? Quando tiver uma área e maior, inclusive que essa, que esteja em vermelho. Quando você vê uma área na matriz que esse laranja se tornou muito forte, ou próximo ali do vermelho ou vermelho, quer dizer que ali tem uma incidência muito grande de pontos e que sim, pode vir a embolar a linha, pode prejudicar, pode quebrar a agulha. Então, é uma matriz que você tem que pensar duas vezes para levar na máquina. Mas se tiver só nesse tom laranjadinho, tá ok. Quer dizer que você consegue levar ela para a máquina e bordar, tá? Mais do que isso, uma incidência muito grande já é um risco para nossa máquina, na questão de quebrar agulha, né? Do bordado estar muito carregado. Então, isso daqui para nós é um diagnóstico. A gente pega a matriz e a gente coloca aqui para a gente ver se essa matriz tá de acordo com o que a gente quer para nossa máquina. Quanto menos a gente forçar ela, melhor. Então, você consegue visualizar a qualidade, né, da matriz por esses parâmetros aqui, tá? Então, isso aqui é uma matriz que tá normal. Se ela tiver mais do que isso, muito amarelo, muito
vermelho aqui, né? Sair do laranja para o vermelho já é uma matriz que requer atenção na sua máquina. Aqui seria a mesma coisa, porém como raio-x. Então, quando eu tenho esses pontos bem cinzinhas, bem suaves, isto quer dizer que aqui não tem uma incidência grande de pontos, que é leve, que é suave, que a minha máquina vai costurar tranquilamente. Aonde eu preciso ter atenção? Aonde está bem branquinho, tá vendo? Que aí são locais onde tem incidências maiores de pontos, um pegando sobre o outro. E quando que isso acontece nas matrizes? Perceba que aqui eu tenho uma mesma costura que eu tenho na borda de contorno, porém aqui ele tá bem suave e aqui ele já tá mais escuro. O que que acontece? Aqui eu tô com pontos leves. Ele tá passando aqui o contorno e quando ele tá aqui dentro, ele passa apenas por cima desses pontos leves. Quando ele tá aqui, tem o ponto leve daqui encontrando com o ponto leve de cá. Então, ele já começa a ter que passar por cima de duas camadas ao invés de uma. Então, é quando ele começa a mostrar que tem mais incidência de pontos na minha matriz. Então, aqui é um lugar que eu tenho que estar sempre atenta para que não aconteça da agulha enroscar, nada desse tipo. Porém, aqui tá tranquilo ainda, tá? Tem matrizes que a pessoa ainda não tem a prática e acaba deixando a densidade muito elevada, né? Passa muito para cima um do outro aqui. E aí essa matriz tende a ficar mais grosseira. Vai acontecer de vocês verem mais claro também que isso, mais branquinho, quando forem matrizes de ponto cheio, ou melhor, ponto tatame, né? Que o que vocês chamam de ponto cheio, na realidade, para nós programadores, é um ponto tatame, tá? Então, esse ponto tatame, que seria esse pontinho aqui, só que sem ser levinho, ele no padrão normal, onde você borda e não fica espaçamento aqui, ele tende a aparecer mais forte ali. Por quê? Porque ele é um ponto tatame, ele é um ponto mais fechadinho. Então, geralmente, onde ele encosta um no outro, ele vai ser um pouquinho mais pesado do que as matrizes em pontos leves, como é o caso dessa daqui, que é uma matriz em ponto leve. Então, vocês têm que se atentar a isso na sua matriz por questão de cuidado, tá? Olha, se tiver um emboleiro muito grande, mas é só um contorninho, é só uma coisinha pegando, não tem problema. Porém, se for uma área, por exemplo, né, uma estrelinha inteira dessa, muito alaranjado, muito vermelho, cuidado. Pode ser uma matriz que, né, precise de atenção ali para não danificar a máquina. Aqui, dentro desse menuzinho de cores, eu vou mostrar uma coisa para vocês a título de curiosidade, mas que no fundo a gente não utiliza aqui, não trabalho com isso dessa forma. Aqui, se eu clicar duas vezes nessa cor, eu posso modificar essa cor, trocar essa cor. Eu vou clicar aqui numa cor que eu queira, dou um OK. A Kelly, não aconteceu nada. Não, porque eu preciso aqui, ó, aplicar a mudança de cor. Apliquei a mudança de cor, aquela pedacinho azulzinho que eu tinha escolhido, ele agora ficou roxinho, um roxinho mais forte. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro. OK, aplicar. Perceba que sumiu o azulzinho da minha matriz, ó, ela aqui do jeito normal. E aqui ela já tá com outra cor, tá? Então, perceba que ela já se alterou. Então eu quero mudar esse branquinho aqui para um verdinho. Aplicar. Pronto, já mudou a cor da minha nuvem. A gente usa, de fato, esse recurso? Não. Quando é que a gente pode utilizar esses recursos? Eu quero ver se mudando de cor fica legal.
Quero testar sem ter que ir lá para o editor. Só quero ter uma noção se vai ficar legal se eu fizer, em vez de colocar um verde, colocar um tom sobre tom de lilás, por exemplo. Ah, não gostei desse. Vou colocar meio que cinzinha. Para ver o que acontece. Ah, não gostei. Vou voltar pro branco. Então, esse modo de mudar a cor, ele não é um modo permanente, ele não vai mudar na sua matriz diretamente lá, tá? A não ser que você salve dessa forma, tá? Mas você pode também restaurar, tá? E salvar na cor que você quer, bem? Aí, ele vai voltar para a configuração normal, tá? Quando que eu uso esse recurso, então? Só quando eu quero ver se vai dar certo a ideia que eu tô tendo. Ah, eu não quero azul aqui, eu quero um tom sobre tom. Vai dar certo? Ah, deixa eu ver. Vai ficar. Ah, não gostei. Deixa do jeito que tá. Então, é um recurso rápido para mudança de cor da matriz, tá? Para você ter noção ou para você até gerar uma imagem para mandar para o seu cliente, sem precisar ir lá para o editor, tá bom? Sem ter a necessidade de entrar para a parte de edição e depois falar para o cliente, olha, deu certo ou não deu certo. Você pode utilizar dessa forma. Então, acho que deu para entender melhor o programa, deu para ver que, embora tenha muitos recursos aqui já de imediato, nem tudo a gente vai precisar usar, nem tudo a gente precisa mexer, e a gente consegue tirar um pouco desse medo inicial de utilizar o programa, certo? Então, agora eu vou passar um exercício para você fazer. Então, agora eu quero que você pegue essas informações que você recebeu durante essa aula, vá para o seu programa e mexa nesses botões, faça o exercício de utilizar, tirando aqueles que eu já expliquei que não devemos mexer, mas nos demais, abrir e fechar aqui os plugins, mudar as cores, façam esse exercício, tá? Exercitem o que foi falado aqui, troquem de matriz, faça, execute tudo aquilo que foi falado aqui. Mexa aqui na visualização, veja a densidade, examine matrizes aqui na densidade. Tudo isso para quê? Fazendo esse exercício, vai ficar muito mais fácil a sua memorização disso tudo. Então, quando eu faço alguma coisa, quando eu exercito ali, eu consigo memorizar com mais facilidade. Então, faça isso. Pegue as matrizes, coloque numa pasta separadinha ali, né? Tire uma cópia ali de algumas matrizes e abra no seu programa e mexa em tudo que você tá vendo aqui, tá? Ah, uma coisa que eu não tinha passado anteriormente sobre aqui a nossa interface é esse menuzinho que sempre aparece aqui pra gente. Esse menuzinho, ele traz para nós as mesmas informações que aqui. Ele vai trazer as informações do arquivo, né, de onde que ele tá, em que pasta que tá, o nome, quantidade de pontos, tamanho do bastidor, tá? Começo e fim, a localização ali em milímetros, tá? Se ele está centralizado, né? Vai colocar aqui a mudança de tópicos, que seria, no caso, as trocas de linha, as cores, tá? Quantas paradas, quantos cortes essa matriz tem. Então, ele vai mostrar também aqui para você algumas informações sobre a matriz, tá? Então, você pode utilizar também daqui para você saber o tamanho da matriz, enfim. Mas exercite. Esse é o exercício que eu vou passar para você hoje. Faça exercícios com o que você aprendeu. Não fique só no mental, não fique só observando a aula. Pegue o programa no seu computador, se precisar, fique com a aula ali do seu lado, no celular, mas exercite. Tudo que eu falei aqui, abra a pasta aqui, abra a pasta por aqui, mexa, fuce, se aventure no programa
Isso vai fazer com que você grave mais fácil onde está tudo e vai fazer também com que você memorize mais facilmente todos esses recursos que a gente falou. A princípio vai parecer que é bastante coisa, né? Bastante informação de uma vez. Mas você testando, mexendo, conhecendo, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças e vai se familiarizar mais para que nas próximas aulas, quando a gente tiver nas aulas de mais prática do programa, a gente consiga fazer isso sem ter que ficar reexplicando aonde está cada coisa. Você já vai ter uma noção maior de como o programa funciona. Então, agora eu vou me despedir por aqui e eu vejo você na próxima aula.